Fala pessoal do curso Gaia, beleza? Professor Afonso aqui com vocês mais uma vez para a gente continuar falando de termodinâmica. Então a gente falou na aula passada da primeira lei, hoje a gente vai continuar essa pegada, vai continuar falando da primeira lei, só que agora dos casos mais particulares, das transformações mais particulares. Então, você sabe como é que funciona, pega o teu material, aula 23, Física B, e vamos cair para dentro, vamos continuar falando de termodinâmica, porque Federal adora, Enem adora, um monte de lugar adora citar a termodinâmica, por quê? Porque é a base da nossa sociedade moderna, pós-evolução industrial, funcionamento de motores, máquinas térmicas e por aí vai, beleza? Então, vamos ver qual é. Se passar o slide, né? Então, foi. Lembrando, a primeira lei da termodinâmica, ela também era chamada lei da conservação de energia, a gente já comentou. Princípio de Lavoisier. Na natureza, a energia não se cria nem se destrói, ela se transforma. Então, se você pega uma fonte quente com uma quantidade de calor e essa fonte quente ela vai dar calor para alguma coisa, para um gás, por exemplo, você vai ter um trabalho sendo realizado, que é essa letra grega tal. Só que não dá para transformar toda a energia em trabalho, porque uma parte dessa energia as próprias moléculas vão consumir para se movimentar mais. Ou seja, as próprias moléculas vão consumir parte dessa energia na forma de energia interna, que é a energia cinética delas. Elas vão se mexer mais, elas vão se agitar mais e consomem um pouco da energia. Então, quantidade de calor que uma fonte quente dá, combustão lá da gasolina, né, alguma coisa assim, vai realizar um trabalho, que é a expansão do gás, e se transformar em variação de energia interna. Essa era a primeira lei. Lembrando, essas quantidades de calor, todas em caloria ou todas em joule. Aqui, mais comum, joule. Trabalho de um gás, muito importante. Se você tem um gráfico que relaciona pressão com volume, tá? Pressão e volume. Primeira coisa que a gente tem que entender. Como que você vai calcular o trabalho realizado por um gás, o trabalho, né, cíclico que um gás faz? Antes de mais nada, você olha no gráfico e vê pressão, Newton por metro quadrado. Beleza, sistema internacional. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que o Pascal. E o volume metro cúbico. Então tá batendo metro de lá com metro daqui. Ah, mas um é quadrado, outro é cúbico. Não tem problema. O que acontece é que tem que bater metro e metro. Bom, quando você tem um gráfico de pressão por volume, não tem jeito, não tem erro. O trabalho vai ser igual à área. Então, o trabalho, tá? Vou pôr aqui. A área vai ser igual ao trabalho, que é a letra grega tal. Se esse gráfico for no sentido horário, ou seja, sentido do ponteirinho dos relógios, tá? No sentido horário, esse trabalho é dito positivo. Quando que o trabalho é positivo? Quando é o gás que realiza, tá? É o gás que faz o trabalho, então o trabalho é positivo. Se você tem um gráfico, aqui eu pus um pouquinho diferente, agora eu tenho pressão, você já confere a unidade, Newton por metro quadrado, metro cúbico está valendo, mas olha que aqui eu tenho um 10 à quinta. Então não é 1, é 1 vezes 10 à quinta. Não é 4, é 4 vezes 10 à quinta, beleza? Mas continua valendo a regra. O trabalho vai ser igual à área, tá? Então você vai calcular a área só da figura, só desse triângulo, não a de baixo, num ciclo. É a área só de dentro do ciclo. É essa aqui que eu vou precisar, é essa área. E se o gráfico está indo no sentido anti-horário, contra os ponteirinhos do relógio, sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Trabalho negativo quer dizer que o nosso gás, ele não realiza, o gás sofre esse trabalho. O que é sofrer? É quando ele é comprimido, é uma compressão. Tá? E quando que o gás realiza? Quando que é positivo? Quando eu tenho uma expansão. Opa, expansão. Tá aí. Tá? Bom, vamos para frente, vamos ver o que mais tem lá. Casos particulares, primeiro caso, né? Mudança, né? Transformação gasosa isotérmica. Só vamos lembrar uma coisa. Eu tenho 3 variáveis de um gás: pressão, volume e temperatura. Tá? Um gráfico sempre vai trazer 2. Então, meu gráfico num eixo eu tenho pressão, no outro volume.
Então, do que ele vai tratar? Ele vai tratar da temperatura. Então, num gráfico de pressão por volume, quem eu vou ter como resultado aqui na análise? Temperatura. Por isso que a expansão é chamada de isotérmica. Então, o que acontece na transformação isotérmica? Qual que é o lance? Então, vamos lembrar, o termo iso quer dizer igual. Isotérmica, temperatura constante, temperatura sempre igual, beleza? Como que funciona isso daqui? Então, se eu relacionar uma pressão inicial com volume inicial, tá? Relacionei os dois. Uma pressão final com volume final. O que a gente percebe? Pressão pequena, volume grande, tá? O cara tá expandido. Depois, pressão grande, volume pequeno. Quer dizer que o cara foi comprimido. Então, se isso for feito lentamente, bem devagarzinho, bem com calma, você vai comprimindo, a tendência da temperatura é aumentar, porque as moléculas se chocam mais. Mas se for um processo bem lento, bem vagaroso, o que vai acontecer? Ele perde calor para o ambiente e aí a temperatura que deveria aumentar se mantém constante, por isso que ela é chamada de isotérmica. Se eu relacionar no meu gráfico esses dois pontos, tá? Que é assim que a gente trabalha com gráfico, relacionando pontos, eu vou ter uma curva. Essa curva, ela tem um nome. Essa curva, na transformação isotérmica, é chamada de isoterma. Quer dizer que em toda essa curva, não interessa qual ponto, se é esse primeiro, se é aqui mais para baixo, aqui mais para baixo. Se eu for analisar a temperatura em todos esses pontos, ela é a mesma. A temperatura é constante. Bom, pegando a equação geral dos gases, a equação das variáveis de estado, né? Pressão vezes volume sobre temperatura inicial, pressão vezes volume sobre temperatura final. Se eu pegar esses caras e analisar esses caras, lembra que a minha temperatura é constante. Então, o que acontece? Corta os T's, sobra só o quê? Pressão vezes volume inicial, que é igual a pressão vezes volume final. E aí, o que você vai ter? Você vai ter duas pressões e um volume para calcular mais um volume. Você vai ter dois volumes e uma pressão para calcular outra pressão, porque a temperatura não vem ao caso. Se é isotérmica, você manda ela embora, ela não interfere para nós. Tudo bem? Importante também isso daqui, ó. Numa transformação, tá, isotérmica, eu vou ter várias situações com várias temperaturas diferentes. Então, vamos supor que eu tenho uma primeira curva que é uma temperatura 1, uma segunda curva que é uma temperatura 2 e uma terceira que é uma temperatura 3. E eu pergunto para você, o problema pergunta, qual dessas temperaturas vai ser maior? Veja, a temperatura 1 é constante na curva dela, a T2 é constante na curva dela, a T3 é constante na curva dela, mas são três temperaturas distintas. Como você vai saber qual que é maior? Ah, você vai fazer conta, fazer um monte de conta? Não precisa. É só você analisar o seguinte. Aqui é o zero. A curva que está mais perto do zero é a que tem menor valor de temperatura. A curva que estiver mais longe do zero, quanto mais a gente se afastar do zero, maior é a temperatura. Então, eu aumento a temperatura me afastando do zero. Traduzindo, a temperatura 3 vai ser maior que a 2, que vai ser maior do que a 1. Quem está mais perto do zero, menor temperatura. Beleza? Muito importante também na transformação isotérmica que a variação da energia interna, ela depende da variação de temperatura. Se a variação de temperatura for igual a zero, a variação de energia interna também é igual a zero. O que a gente sabe? Quantidade de calor gera trabalho e variação da energia interna. Se a variação da energia interna é zero, a quantidade de calor vira integralmente trabalho. Ah, mas isso é impossível. Veja, estou falando numa parte do ciclo, no caso particular, tá? Não é no ciclo inteiro. Então, numa parte até dá para a gente afirmar isso daí, tá bom? Bom, transformação isobárica. Você não tem a obrigação de saber, mas eu coloquei. Do grego, baros quer dizer pressão. Então, a transformação isobárica é aquela que tem pressão constante. Lembrando, se eu tenho as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, se eu estou falando de pressão, o meu gráfico tem que ser de volume por temperatura. Então, tá aqui, ó. Falou de volume por temperatura, quem vai aparecer é a pressão. Então, vamos pegar aqui um volume inicial e uma temperatura inicial, tá bom? Um volume final e uma temperatura final. Se eu ligar os dois, eu vou ter uma linha. Essa linha me representa a pressão. Então, perceba uma coisa.
Ó, volume e temperatura pequenos, volume e temperatura grandes, proporcionais, aumentam junto, tá? Se eu pegar a lei geral dos gases, sabendo que a pressão é constante, o P1 e o P2, eles vão sair fora, eles vão sumir. Sobra para mim volume sobre temperatura inicial e volume sobre temperatura final. Mesmo esquema do anterior. Vai me dar dois volumes, uma temperatura e vai pedir outra temperatura. Vai me dar duas temperaturas e um volume e vai pedir outro volume. Lembrando, essas temperaturas aqui obrigatoriamente em Kelvin, tá? Como que eu acho a temperatura em Kelvin se ele me der em Celsius? Eu vou fazer a temperatura que ele me deu em Celsius mais 273. E aí eu acho a temperatura em kelvins, tá bom? Então, cuidado com isso. Aqui, só mostrando para vocês, né, uma situação, a energia das moléculas. Opa! Então, peraí, de novo. Opa! Eita! Aí. Movimento das moléculas aqui, ocupando um certo volume, né, num êmbolo móvel. Aí eu aqueço o cara, as moléculas se mexem mais, faz uma força. Então eu aumento a temperatura, aumenta o volume, tá? Por isso que a pressão é constante. Aumentei a temperatura, aumentou o volume. Tá joia? Uma simulaçãozinha tosquinha só para enxergar. Não ficou tão ruim. Na verdade ficou, mas tudo bem, vamos para frente. Temperatura versus pressão. Então, ó, se eu estou falando de temperatura e pressão, tá? A transformação vai ter que falar de volume. Então, ela vai ser isovolumétrica. A transformação isovolumétrica, ela é um pouco perigosa, por quê? Não porque é difícil, muito pelo contrário, ela é bem fácil. Só que ela tem dois sinônimos, isocórica, isométrica. E aí você põe na tua cabeça, a pessoa vai fazer a tua prova de vestibular. Você tem um nome que entrega, meu cachorro fazendo participação especial, como sempre. Isovolumétrica. E aí você tem dois nomes que também podem ser usados, que não entregam nada, que é isocórica ou isométrica. Quem que você vai usar? Os outros nomes. Como que funciona? Você tem uma pressão e uma temperatura inicial, uma pressão e uma temperatura final, beleza? Você vai relacionar os dois, você vai ver aqui que o volume vai ser uma linha reta, portanto ele é constante, ele é igual. Vai ser uma linha crescente, né? Quer dizer, quanto maior a pressão, maior a temperatura, para um volume constante, que faz todo sentido. Você tem um gás preso num recipiente, num cilindro. Se você aumentar a temperatura, ele vai se mexer mais, fazer mais pressão, mais pressão, mais pressão, vai querer expandir. Se o volume é constante, ele não tem para onde ir, ele vai ficar aumentando a pressão, tá bom? Então, cuidado com essa transformação aqui. Essa transformação, ela é muito comum, a gente vê muito ela na panela de pressão. Por quê? Porque você aumenta a pressão, aumenta a temperatura e o volume é mais ou menos constante, né? Tirando que sai ali um vaporzinho, no tch, 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 mas o volume é constante, por isso que aumenta a temperatura, aumentando a pressão. Você vai pegar a equação das variáveis de estado, P1, V1, T1, P2, V2, T2. Volume vai ser constante, corta ele, sobra pressão por temperatura inicial igual pressão por temperatura final. Pressão e temperatura, portanto, diretamente proporcionais. Bom, nesse processo, o que acontece? Se o cara ganha calor, a energia aumenta, tá? E a temperatura aumenta. Se o cara perde calor, a energia diminui e a temperatura diminui. Mas como o volume é constante, o que acontece? A gente diz que o trabalho é igual a zero. Um gás só vai realizar ou vai sofrer trabalho quando tiver mudança de volume. Então, o vapor d'água, o exemplo, tá? Não é o melhor, mas só para você entender. O vapor d'água dentro da panela de pressão, qual que é o trabalho que ele fez? Nenhum, porque ele não mudou o volume. Você só vai ter trabalho realizado quando ele expande, ele realiza, ou quando ele contrai, quando ele sofre. Se o volume é constante, o trabalho é zero. A primeira lei da termodinâmica fala que quantidade de calor é trabalho mais variação de energia interna. Se o trabalho é zero, todo o calor virou energia interna. Não fez trabalho nenhum. Por isso que aumenta a energia, porque por isso que aumenta a temperatura, porque a energia também aumentou, tá bom? Transformação adiabática, tá? Essa que é importante porque ela acontece
sem trocas de calor com o meio, sem que haja trocas de calor. Como que funciona a transformação adiabática? Qual que é o lance dela? Ela é uma transformação muito rápida. Enquanto a gente viu que a transformação isotérmica, uma transformação lenta, porque tem que dar tempo lá de você fazer força, o cara quer aumentar a temperatura, mas daí como é lento ele já perde com o ambiente e a temperatura se mantém. Na diabática é o processo rápido. Eu pego lá o gás, comprimo ele rapidão, rapidão, e aí ele não tem tempo de perder calor com o ambiente, por isso que a gente fala que é sem trocas de calor, e ele acumula essa energia. E aí a temperatura vai dar um salto. Então a diferença, ó, isotérmica, adiabática. Isotérmica, adiabática, tá? O adiabático é bem rápido. Como ele não perde, nem ganha calor do ambiente, ou ele vai esfriar, ou ele vai aquecer bem rapidinho. Então, o que que rola? A quantidade de calor é que é igual a zero, porque ele não ganha nem perde. Então, se quantidade de calor é trabalho mais variação da energia interna, e a quantidade de calor é zero, eu posso passar o trabalho para frente, ele fica negativo, a energia interna para frente, tanto faz. Aqui a gente optou por passar o trabalho para frente, então fica menos trabalho igual variação de energia interna. Ou seja, quando o cara sofre um trabalho, ele vai ter uma mudança de energia interna, o que faz todo sentido. Outra coisa importante é que a diabata, ela vai ser caracterizada por uma mudança de temperatura. Então, essa curva, chamada de adiabática ou adiabata, tanto faz, ela sempre vai ligar duas isotermas. Então, olha aqui, ó, isoterma T1, isoterma T2, tá vendo? Ó? A adiabata, ela vai ligar em qualquer ponto. Ligou duas isotermas, você tem uma adiabática ou uma adiabata. Quando que isso acontece? Quando o processo é muito rápido, não dá tempo dele ganhar nem perder energia para o ambiente, e aí você tem uma mudança de temperatura. Beleza? Então, tá aí, ó, os processos que eu tenho que saber. Dá uma olhada bem com calma nessa aula, faz o exercício, porque eles vão ser muito importantes para a nossa próxima matéria, que é ciclo de Carnot. E é isso aí, crianças. Espero que tenha ajudado. Bom estudo, bom aproveitamento. Qualquer coisa, vem aí, conversa, pede um help. Tamo junto. É nóis. Precisou, é nóis. Valeu? Abraço, beijo, fui.